Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um aulão por aqui. Mais uma oportunidade de aprender cada vez mais juntos aqui nesse lugar tão especial, tá bom? Então, hoje a gente vai explorar juntos o tema Desvendando os Segredos do Profissionais do Futuro. A gente sabe que a gente vem aí de um cenário de constantes mudanças. Acho importante a gente compreender o contexto como um todo. E quando a gente tem um ambiente, um cenário de constantes mudanças, automaticamente a gente tem o quê? Rápidas transformações. Então é essencial a gente entender como o RH hoje, ele está se reinventando. E quando eu falo reinventando, é se reinventar diariamente mesmo. Para que a gente consiga atender as necessidades do mercado, do negócio, principalmente dos profissionais que estão ali dentro da sua organização ou que estão no mercado. Então a gente pode trazer para essa aula de hoje o seguinte questionamento, né? Quais segredos que vão definir aí um profissional do futuro, um profissional que está acima da régua, né? Então, compreendendo todo esse contexto, a gente vai conseguir chegar a algumas habilidades, que são habilidades que vêm sendo estudadas de um tempo para cá, que vão dar um norteador para a gente conseguir entender o que constitui esse profissional do futuro que já está em construção no hoje. Né? A gente não fala de coisas que são totalmente novas, disruptivas. São habilidades que a gente precisa potencializar para que a gente sobreviva na estratégia do futuro. Né? Então, é um pouquinho disso que a gente vai abordar nesse aulão de hoje. Mas antes eu queria me apresentar para vocês. Caso você ainda não me conheça, caso você seja novo por aqui, sou especialista em carreira, especialista em LinkedIn. Atualmente eu sou psicólogo em formação, mas eu já venho aí de uma longa jornada de formações anteriores, com formação aí em RH, BP pela PUC, MBA em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching, pós-graduação em Direito do Trabalho. Então, posso falar para vocês que eu já venho aí de um know-how super bacana que já me dá um embasamento maior para eu conseguir trazer conteúdos acima da régua aqui para vocês. Tá bom, minha paixão ela sempre foi, galera, compreender as dinâmicas do mercado de trabalho. Eu acho que muito do que eu venho trazendo aqui para vocês, os alunos se conectam é, nessa minha paixão, né? Então eu me dedico muito e estudo constantemente na jornada de lifelong learning para garantir que eu consiga trazer todo esse conhecimento para vocês de maneira cada vez mais assertiva, mais estratégica, tá bom? Então é isso. Eu queria começar com uma reflexão, com mais uma reflexão aqui, mas dessa vez sobre o nosso conteúdo. Como eu falei para vocês agora há pouquinho, a gente vive numa era de transformações. Isso é fato e a gente vem encarando isso desde a pandemia, mas continua, né? Por mais que a pandemia ela já tenha acabado, a gente enfrenta transformações diariamente, né? Às vezes um contexto ou outro potencializa. Mas a gente vive numa era de tecnologia, diversidade, então expectativas das pessoas que mudam a todo instante, mudam a todo momento. Então tudo isso remodela de uma forma, eu diria até que radical, o ambiente de trabalho hoje em dia. Então hoje a gente vai mergulhar nessas principais tendências de desafios que o RH enfrenta, e através dela a gente vai explorar estratégias práticas para se adaptar. Adaptabilidade, uma das habilidades de um profissional do futuro. Já adiantando para vocês aí o contexto. Mas a gente vai aprender isso. Acredito que ele vai levar através, né, o nosso aulão de hoje vai nos levar através das principais tendências e desafios que nós RHs enfrentamos hoje. E aí, com essa rápida evolução do trabalho, é fundamental que a gente entenda que se adaptar e se antecipar às mudanças é sobrevivência, é estratégia, é necessário, né? Então, o que que a gente pode fazer hoje que a gente pode prosperar, digamos assim, nesse cenário que é tão dinâmico, né? Sobreviver esse cenário tão dinâmico, né? E não só sobreviver por sobreviver, mas sobreviver com um propósito.
Então, aqui falando um pouquinho de novas tendências, eu deixei aqui três tendências que são consideradas novas até por alguns estudos mais profundos. Porém, eu vejo que muitas delas, alguns segmentos do mercado já faziam há muito tempo, antes da pandemia, e que permearão por muito, muito mais tempo. Eu separei três que são em altas e são consideradas tendências, que é o trabalho remoto e flexibilidade, diversidade e inclusão e tecnologia e automação, tá? Vou fazer um recorte aqui em cada uma delas para que a gente consiga se aprofundar e entender um pouquinho melhor. Então, o trabalho remoto, e a flexibilidade, ele era uma coisa que não veio com a pandemia, digamos assim, né? É uma tendência que já tinha empresas praticando antes, mas talvez no modelo um pouco diferente. Por exemplo, eu venho de uma empresa que, antes da pandemia, o colaborador ele podia, uma vez por semana, fazer o home office, né? Trabalhar de casa, trabalho remoto. Com a pandemia, todo mundo ficou full e agora tem empresas que preferem continuar assim porque viram que estrategicamente aquilo faz sentido para o público deles e tem outras empresas que entenderam que não, né? Não vamos continuar o trabalho remoto porque não faz sentido para o público. Eu acho que bacana a gente ter o olhar de que cada segmento é cada segmento. Eu lido com públicos que são totalmente diferentes, embora eu lido com pessoas, mas são públicos diferentes. Então, o trabalho remoto antes, que era uma opção, digamos assim, por algumas empresas, hoje se tornou estratégia para muitas delas, né? Se tornou, digamos, até que sobrevivência, de que, olha, se eu não trago uma vaga home office para esse profissional, eu vou perder ele, porque é um profissional que, cara, trabalhar num modelo tradicional não faz sentido. Acho que aí faz um recorte muito na área de tecnologia, por exemplo, né? Tem profissionais da área de tecnologia que moram em outros estados e são grandes talentos, então tudo depende do recorte. Mas a tecnologia aqui, ela nos conectou de maneira incrível. Acho assim, algo que a gente tem que dar o real valor, né? Sem a tecnologia, a gente não tinha sobrevivido a pandemia inteira e chegado até hoje. E acho que ter visto o potencial que a tecnologia tem de nos levar enquanto RH cada vez mais longe. Então, acho que aqui é a questão que a gente tem que pautar, né? A forma como a tecnologia nos conectou, mas também a forma como a tecnologia trouxe desafios, né? E eu diria que desafios únicos, digamos assim. Porque aí a gente começa a ver o equilíbrio entre vida profissional e pessoal se tornando mais complexo, porque eu tinha um colaborador que estava full home, full de casa, então ele tinha a vida dele trabalhando, ele tinha a vida dele como pai ou como mãe, enfim. Então, esse equilíbrio se tornou mais complexo, e aí as empresas tiveram que pensar suas abordagens aí na gestão de equipes e na forma como se comunicavam com seus colaboradores. Então, o time de pessoas e também o time de comunicação interna viveram ali um grande desafio para conseguir lidar com tudo aquilo, e muitas empresas passam por isso, inclusive, nos dias atuais, ainda por essa dificuldade. Então, um exemplo prático que eu posso trazer aqui para vocês, de adaptação feito por algumas empresas que eu vejo, né, se movimentarem com relação a esse assunto lá no LinkedIn, é que quando eles adotaram o trabalho remoto, eles enfrentaram algumas dificuldades, como a de comunicação, por exemplo, que eu acho que foi a top um de todos os RHs. E aí, para superar isso, essa determinada empresa que eu acompanhei no LinkedIn implementou algumas formas, algumas ferramentas de colaboração online. É super bacana, inclusive, para quem ainda não conhece, vale a pena pesquisar. Se eu não me engano, era o Slack e o Teams, que eles não tinham ainda naquele momento. Então, o Slack e o Teams se tornaram ali uma plataforma para videoconferências regulares, digamos assim. Então, tudo isso trouxe o quê? Permitiu com que os colaboradores eles se mantivessem conectados, né? Mesmo que à distância. Então, nesse primeiro recorte, é bacana a gente entender que antes a gente falava de uma coisa que era opção, hoje já não é tanto, né? E o futuro é tendência, porque muitas pessoas se acostumaram com o modelo home office, veem que fazem sentido para eles, veem que é uma que proporciona uma qualidade de vida muito maior. Acho que principalmente quando a gente faz recorte aí de quanto tempo a gente leva no trajeto até o trabalho, muitas pessoas
demoram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então você perde 4 horas do seu dia enquanto você poderia ganhar essas 4 horas no trabalho remoto. Acho que é importante trazer tudo isso e entender que o trabalho remoto e muito mais esse recorte da flexibilidade nos modelos de trabalho é algo que vai ser uma tendência para sempre. Se você quer se destacar no mercado, é uma tendência que vai estar muito forte, que vai estar correndo na veia. E aí a gente avança para a segunda tendência, que é a diversidade e inclusão. Eu percebi, acompanhando todo esse tempo, que a diversidade e inclusão ela chegou a ser um assunto mais quente depois da pandemia. E aí, por que eu trago esse recorte? Porque as empresas começaram a propagar muito isso, diversidade e inclusão. Só que muitas dentro de casa não tinha tudo aquilo muito bem estruturado. Então, é uma coisa que a gente entende que era um jogo ali de interesse comercial. Então, hoje em dia, a gente percebe que o jogo já inverte, né? A gente percebe que tem empresas que têm programas de diversidade e inclusão que são estruturados dentro de casa, é algo que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. É um movimento que, primeiro, ele existe dentro de casa, existe muito bem estruturado, com a bandeira muito bem levantada, e aquilo é de dentro para fora, externalizado para o mercado, algo que já existe, né? Não é algo que é uma fachada, digamos assim. A diversidade, ela nunca foi tão crucial quanto ela é hoje em dia e quanto ela será ainda mais daqui para frente. Porque aí a gente tem que sair daquele pensamento de que não é só cumprir cotas, por exemplo. É o que muitas empresas ainda têm em mente. Ah, eu preciso ter diversidade e inclusão para cumprir cotas. Não. Primeiro erro, né? Elimina, corta esse pensamento, porque não é por aí. Então, aqui trata da gente poder reconhecer e abraçar o quão rico são as perspectivas e experiências de pessoas diferentes, de grupos diferentes, né? O quão de diversidade esses grupos trazem para dentro de casa. Então, a inclusão e a diversidade aqui, eu vejo ela muito como a chave para garantir que todas as vozes que levantam essa bandeira sejam devidamente ouvidas e que todos esses colaboradores sejam valorizados e respeitados. Então, aqui é muito mais do que um interesse comercial. É o propósito, missão enquanto empresa, enquanto RH e até de vida que eu tenho com o próximo, com o mundo. Então, a diversidade e inclusão ela deve ser vista com esse olhar, né? Não de interesse comercial. Óbvio que a gente sabe que quando eu agrego pessoas diversas com olhares diferentes, e vamos supor, eu estou desenhando uma case aqui, não sei se vocês acompanham o raciocínio, mas é como se eu estou desenhando uma solução para o mercado. E aí eu chamo várias pessoas diferentes. E daí, numa outra sala, eu levo a mesma case, mas eu instituto pessoas iguais. Eu vou ter um resultado totalmente diferente. Provavelmente, eu diria que 99%, o grupo que tem pessoas diversas vai construir uma case mais robusta, vai construir uma case que vai mais de encontro ao objetivo, ao propósito dela, do que aquele grupo que tinha os mesmos olhares ali sobre a mesma coisa. Então, o que vocês entendem a importância de tudo isso é muito mais comercial. É propósito, é garantir que a gente tenha pessoas diversas, um olhar diverso, que a gente tenha e garanta que essas pessoas sejam ouvidas do que apenas cumprir uma cota. Então, isso é tendência. Agora, a diversidade e inclusão por puro interesse comercial jamais vai ser uma tendência, jamais vai ser uma estratégia. Se for uma estratégia, provavelmente vai ser uma estratégia bem suja, né? Porque a gente tem que garantir que a diversidade e inclusão seja algo real, vivido, convivências, né? E potencializado dentro de cada organização. Não pode ser aquilo só de fachada, né? Que existe no papel, mas na realidade eu não tenho aqueles perfis, eu não tenho aquelas pessoas, eu não tenho esse grupo dentro de casa. Então, acho que é isso que a gente tem que levar em consideração e é isso que é uma tendência, que vai permear por muito, muito tempo, tá? E para a gente encerrar esse bloco aqui, tecnologia e automatização. Então, a tecnologia, até aqui a gente falou muito de tecnologia, e vocês vão entender no final o porquê a gente falou tanto de tecnologia aqui.
Mas ela está impactando não só o RH, como todos os setores, né? E aí o RH não ia ser exceção, né, gente? Então a automatização ela está mudando a forma como a gente recruta, como a gente treina, como a gente gerencia, né? Faz a gestão de pessoas. É, tudo isso muda, né? E está em constante, né? Então a gente precisa lembrar que a tecnologia, perdão, ela é uma ferramenta. E aí cabe a gente, enquanto pessoas, seres humanos, decidir como usar. Então, por exemplo, recrutamento e seleção, a gente tem muitas empresas que, eu vou contratar uma plataforma X e coloca 10 etapas de entrevista para uma posição que eu posso fazer o check ali em 2 etapas, no máximo. Então, tudo isso, a tecnologia está lá, mas como você vai usar? Né? Como você vai aliar aquela tecnologia a recrutamento e seleção, a experiência do candidato, depois você vai linkar ela à experiência do colaborador, que vai linkar a admissão digital, que vai linkar treinamento e desenvolvimento, e enfim, e aí vai formando toda uma estrutura. Mas a gente é quem decide, a tecnologia está aqui na minha mão, mas eu decido para onde eu vou movimentar e como eu vou movimentar. Tá? Então, cabe a gente entender como a gente vai usar essa tecnologia para aprimorar nossas práticas dentro de casa, tá? E aí, eu trouxe esse exemplo para vocês, né, de plataformas de recrutamento e seleção, mas vai muito além, tá, gente? A tecnologia, ela existe para abranger todas as áreas de RH e todos os outros setores. Mas eu tenho uma case muito real que está muito próxima, assim, que foi a admissão digital. A gente trabalhava para uma admissão cerca de 2, 3 dias. Isso eu tô falando para uma admissão. E com a implantação de uma ferramenta de admissão digital, a gente consegue hoje concluir uma admissão digital em questão de segundos, né? Como eu falei, totalmente digital. E o melhor, linkando tudo aquilo a como a gente quer que ela funcione, proporcionando uma boa experiência, né, proporcionando ali uma humanização do processo, embora seja uma coisa online, mas humanizar, acho que isso é importante e tudo isso constitui quando a gente fala dessa terceira caixinha aqui, tá? Então, trabalho remoto, diversidade e inclusão, tecnologia e automação. Embora algo que a gente acha que já está sendo, já tá, já tá muito saturado, ainda são tendências que vão permear muito tempo e lá na frente elas vão ter toda uma robustez. Acho que hoje a gente fala de algo muito que está no processo ainda para ganhar uma forma muito maior. A gente tem muita tecnologia, a gente tem todas as estruturas, mas sempre tem algo a melhorar e que eu acredito que daqui para frente a gente vai começar a ter mais forma para as coisas, né? E aí um exemplo disso é essas ferramentas de recrutamento e seleção, né? Eu tenho a tecnologia ali. Hoje eu decido como ela vai usar, mas será que daqui a 10 anos eu vou estar recrutando da mesma forma? Eu vou estar selecionando da mesma forma? Eu vou estar admitindo da mesma forma? Então, tudo isso é uma reflexão para entender essas tendências do futuro, tá bom? Então, desafios para o profissional do futuro. São diversos, gente, mas aqui eu fiz um recorte de 3 para a gente conseguir compreender tudo na mesma página, tá? Escassez de talentos. Grande desafio para todos nós como profissionais de RH e que com certeza permeia pelo futuro. Então, essa busca por talentos, eu percebo que ela se tornou cada vez mais uma corrida contra o tempo, né? Uma corrida contra o relógio. Então, chego a uma posição X e eu tenho que fechar ela o quão rápido eu conseguir para que a gente consiga ganhar aquele profissional ali. Acho que principalmente quem trabalha por consultoria, por exemplo, vai saber muito bem ao que eu estou me referindo. Mas as empresas, gente, elas estão competindo por profissionais altamente qualificados, assim, talentos super acima da régua. Então, hoje a gente está falando de um mercado que, um mercado hoje globalizado, né? Eu não me limito só a contratar uma pessoa de São Paulo ou contratar uma pessoa do Amazonas, eu posso contratar um cara para aquela mesma posição que está nos Estados Unidos, ou que está na Espanha, ou que está em qualquer outro lugar do mundo. Então, tudo isso para a gente entender que hoje a gente não busca mais o carinha no bairro que a gente mora, no bairro que a empresa reside, né?
A gente está procurando algo que pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, a gente está falando de profissionais que são acima dessa régua. Então, isso exige da gente, quanto profissional de RH, que a gente saia da caixinha de não só preencher aquela vaga, de dar um check naquela vaga, mas de pensar como eu vou manter esse cara que vai entrar aqui engajado com a empresa e em constante crescimento, né? E aí eu trago uma questão muito importante. Tem muitas empresas que fecham vagas por fechar. E a pessoa entra em pouco tempo, ela se desconecta da cultura, porque ela não está alinhado com a cultura da empresa, isso já é perceptível desde o recrutamento de seleção. Se você vai ali numa simples conversa, você já consegue perceber muitos norteadores que vão te trazer essa resposta. Então, a gente tem que pensar muito além da fora da caixinha. Então, não só em contratar, eu tenho que pensar em manter aquela pessoa aqui engajado em constante crescimento. Tá bom? E eu vou trazer uma case para vocês aqui, que a gente uma vez estava precisando contratar um, perdão, um especialista em análise de dados. E estava naquele momento, acho que quem é de tecnologia sabe que cada ano que passa, a gente tem uma posição em alta, né? E aí a gente tinha uma determinada posição aí para a gente fechar, estava muito escasso no mercado, e a gente falou, enquanto é RH, o que que a gente pode fazer? Aí a gente refletiu, 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 até que a gente entendeu que seria o momento de estruturar um programa interno de treinamento e a gente ia fazer parcerias com faculdades, mas aí dentro de casa a gente ia identificar quais colaboradores, né, têm potenciais para a gente poder capacitar com essa parceria da faculdade. E ali a gente ia preenchendo essas lacunas de habilidades internamente. Então, aqui entende o quanto eu tenho uma escassez de talento, mas dentro de casa, será que eu não tenho talento que eu possa conectar essa oportunidade? Será que realmente é necessário olhar para fora, olhar para o mercado? Eu não posso, de repente, potencializar essas habilidades e também preencher outras habilidades que ele não possui internamente? Aí eu tenho uma academy, que pode ser uma plataforma de treinamento e desenvolvimento interna, ou eu posso fechar uma parceria com uma faculdade que manda super bem informações que vão trazer aquela habilidade. Então, tudo isso é uma reflexão para a gente entender que, olha, escassez de talento é um desafio, mas a gente pode olhar para dentro de casa já como uma solução. A gente também tem talentos dentro de casa. Cabe a gente olhar para a carreira de cada um deles e fazer esse preenchimento das habilidades aí que naquele momento ele ainda não possui ou está em construção. Bom, segundo, aprendizado contínuo. Falei para vocês que eu sou uma pessoa super lifelong learning e acho que isso fica muito evidente, acho que quem me acompanha no LinkedIn vê que eu estou sempre em constante busca aí por conhecimento, mas a gente vive numa era de aprendizado contínuo, né? Isso é fato. Eu acho que conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Ninguém pode tirar, ele é nosso, né? E a tecnologia e o mundo, né, de práticas comerciais, elas evoluem rapidamente, constantemente, é uma verdadeira loucura, mas é essencial que a gente, quanto profissional de RH, a gente esteja, digamos que, na vanguarda dessas mudanças, né? Acho que não apenas como promotor, mas na vanguarda, como um protetor daquilo ali, né? Uma pessoa que está à frente daquilo. Então, incentivar aí uma cultura de aprendizado dentro das organizações é fundamental para gente se preparar, para a gente preparar nosso time, para a gente preparar nossa equipe para os desafios do futuro. Então, se você hoje em dia tem um desafio de enfrentar aí, a necessidade de treinar a equipe em tecnologias, então tem muitas áreas que entendem que para ser estratégicos precisam se aprofundar muito no Power BI e precisa trabalhar ali em treinar a equipe em prol disso, porque até ontem ninguém da equipe sabia a existência de um Power BI, por exemplo.
Então, se você está aí nesse desafio de ter que treinar, de ter essa necessidade de treinar esses colaboradores nessa nova tecnologia, às vezes, talvez, ao invés de você trazer alguém de fora, cara, você pode promover dentro de casa sessões de aprendizado. Um exemplo para vocês aqui. Eu tenho uma área de folhas de pagamento. Essa área, ela tem um desafio que é se tornar tecnológico, que é estar à frente do tempo, que é se tornar uma área estratégica. Embora ela saiba que ela é estratégica, ela precisa levar aquela estratégia e aquela visão de dentro para fora. Ela precisa garantir que quem esteja fora veja que, olha, essa área é estratégica. Então, eles têm esse desafio. E aí, eles têm que encontrar ali o maior aliado, que é a tecnologia, para que isso aconteça, que é o se posicionar também. Mas a tecnologia, eu diria que seria ali o primordial nesse primeiro momento, pensando no desafio. Então, ao invés, por exemplo, eu vou criar relatórios com o Power BI, né, que eu consiga trazer toda a visibilidade ali para a liderança. Eu posso, comprar um treinamento de fora sem problemas. Mas talvez você tenha uma área, por exemplo, hoje dentro de casa, de planejamento estratégico, que manda super bem, que tem total profundidade de domínio sobre temas de Power BI ou, né, essa estratégia toda. Então, você pode sentar com essa área e promover ali sessões de aprendizado, né? Olha, eu tenho esse desafio hoje. E de repente a área já passou por aquele desafio lá atrás e já solucionou, eles sabem o caminho e eles podem te indicar os próximos passos para trilhar esse caminho. Então é importante que aqui a gente pense em promover aprendizado dentro de casa, né? Esse aprendizado contínuo, ele tem que nascer e estar presente cada vez mais dentro de casa. E aí, promovendo essas sessões de aprendizado, você vai promover uma cultura de colaboração, você vai permitir com que os colaboradores aí compartilhem os seus conhecimentos, os seus desafios, né? Então, entende quando, às vezes, numa simples roda de sessão de aprendizado, olha o tanto de coisa que tem por trás, que vai surgindo e fluindo naturalmente. Então, isso é muito importante. E gestão da mudança, change management, acho que a gente vem falando muito disso. É uma tendência futura ainda assim, mas é importante que a gente entenda que a gente tem pessoas que têm resistência a mudanças. É uma realidade, gente. Qualquer empresa que você entrar hoje, as pessoas vão trazer essa dor, a resistência à mudança. Você pode ter uma cultura ali de que todo dia é uma mudança nova e a pessoa no final do dia ela tem que se acostumar com aquela mudança. Mas sempre vai ter um ou outro que é difícil, né, que resiste a isso. Porque aí é um fator, gente, que vem de muito antes. A pessoa já traz aquilo a vida toda. Então é importante que a gente entenda que existem esses perfis aí na maioria das empresas. Então, lidar com isso, com mudanças, ela exige muita empatia, exige muita comunicação, né? E aí uma comunicação que seja de fato eficaz, exige uma liderança cada vez mais preparada e mais clara com tudo aquilo. Então, o RH hoje, ele tem muito esse papel, eu diria que é um papel até fundamental, né? Que é orientar esses colaboradores por meio de mudanças, né? Acho que você tem que trazer, quando você traz uma mudança, você tem que trazer os benefícios que aquela mudança vai te trazer e como ela pode ajudar ali aos colaboradores se adaptarem, seja nova forma de trabalho, seja uma mudança cultural, seja é, um novo estilo de venda, uma nova proposta, enfim. Existem diversos cenários de mudanças, mas a gente, quanto RH, tem esse papel fundamental de orientar, de demonstrar os benefícios, de ter um canal aberto, de preparar a liderança que está ali na linha de frente no dia a dia com os colaboradores para cascatear tudo isso. Então, acho que aqui eu queria falar para vocês que são desafios da RH, mas que são desafios que a gente tem que pensar muito com um olhar de futuro. E o olhar de futuro é o quê, gente? Se antecipar a tudo isso. É eu pensar, desenvolver e ter a solução em mão antes do problema acontecer. Então, é antecipar ao problema. Tudo bem?
E aí, queria trazer para vocês aqui algo super importante também, que a gente fale no meio de tudo isso, que é o papel do LinkedIn na gestão de carreira. Então, muitas pessoas não sabem o poder que o LinkedIn tem hoje, o que o LinkedIn pode proporcionar. E aí eu falo no geral, carreira, RH, enfim, aí eu não penso só na minha carreira, por exemplo, mas pensando no contexto geral, recrutamento e seleção, networking, benches, enfim, por aí vai. Mas o LinkedIn, ele vem se tornando uma plataforma indispensável. Né? O que eu quero dizer com isso? É que se você não tá lá, você não existe. É basicamente isso, é a realidade. O LinkedIn, ela oferece aí essa plataforma incrível, maior rede profissional do mundo, para que você possa construir a sua marca profissional, a sua marca pessoal, principalmente sua marca pessoal, tá? Eu acho que tudo está elencado. Eu até tiraria a marca profissional. Vamos levar como marca pessoal, porque uma coisa está conectada, interconectada à outra. Então, você tem essa oportunidade de construir sua marca pessoal, você tem a oportunidade de expandir a sua rede de contatos, de criar relações genuínas, networking ali na veia, acessar oportunidades que podem mudar, revolucionar a sua carreira. Então, é importante que a gente olhe para o poder do LinkedIn nessa construção de um perfil sólido e autêntico, para que a gente possa entender, olha, esse é o poder do LinkedIn, essas são as ferramentas, então esse é o primeiro passo que eu preciso dar para aproveitar ali tudo que a plataforma tem a oferecer. Então, hoje em dia, é assim, se você não está no LinkedIn, você não existe, isso é fato, né? Então a gente tem que buscar cada vez mais estar presente nesse espaço. E aí, trazendo para o recrutamento e seleção, né, a área de RH, a gente tem muito aí recrutamento e seleção no LinkedIn, né? Vaga sendo aberta a todos os instantes, acho que por dia tem uma volumetria super alta de oportunidades sendo abertas no LinkedIn. Então, hoje a gente consegue ter essa oportunidade mais, de uma abordagem mais direcionada, digamos assim, né? Dentro ali do RH. Então, é bacana que a gente entenda tudo isso, que a gente possa olhar para dentro de casa e conectar os desafios que a gente tem com o que o LinkedIn também pode solucionar ali para a gente. Então, essa abordagem é mais direcionada para encontrar talentos. Hoje a gente, enquanto RH, pode buscar por habilidades específicas, históricos de trabalho, né, que ali são as experiências profissionais. A gente pode identificar profissionais que se conectam, estão mais alinhados com o desafio que eu tenho hoje. Então, é super importante. Hoje em dia, eu posso entrar no LinkedIn e colocar: olha, me traga o profissional X que mora no estado X, que tem a habilidade XYZ, que eu consiga, que esse cara tenha formação na faculdade PUC, Mackenzie ou qualquer outra. Eu posso trabalhar esses filtros muito bem, muito bem, digamos que com muito objetivo. E através dela, ela vai me filtrar. Então, se eu pesquiso vaga X, profissional X, vai me aparecer milhares e milhares de vagas. Mas se eu utilizo esses filtros, eu vou encontrar as pessoas certas. E aí eu vou ter um recrutamento de seleção mais assertivo. E aí, para finalizar, o papel do LinkedIn na gestão de carreira como um todo, networking e desenvolvimento profissional. Cara, LinkedIn é networking, LinkedIn é posicionamento, é desenvolvimento. Então, busque hoje participar de grupos relevantes, grupos que estejam ali alinhados com o que você busca, com os seus interesses. Isso tem que estar muito bem combinado, digamos assim. Então, compartilha também no LinkedIn conteúdo valioso, né? E quando eu falo conteúdo valioso, é conteúdo que agrega valor ao outro. Não é postar por postar. É conteúdo que agregue valor, que tenha propósito. Que ele chegue na outra pessoa e ele solucione a dor daquela pessoa. Né? Eu vejo muita gente e muitos RHs, muitas empresas postando por postar. E às vezes você fala, tá, o que que isso me agrega? Né? O que isso agrega ao outro? Então, é bacana que a gente tenha essa visão, que a gente tenha aí como que eu posso falar? Esse mindset mesmo, de tudo que eu for fazer esteja carregado do que isso pode mudar na vida do outro. Qual impacto eu quero gerar positivo ali na vida do outro. E aí, networking aqui, galera, não é só sobre o que você pode obter.
mas é o que você pode contribuir com o outro. Isso é importante. Network não é só eu ir no LinkedIn e enviar ali um comunicado para a pessoa, por exemplo, né? Mandar um convite para a pessoa de amizade, de conexão. Ali é importante que eu pense no que eu posso agregar para essa pessoa. Tem que ser uma troca genuína, não pode ser algo ali no. Ah, eu vou adicionar essa pessoa porque eu quero entrar na empresa que ela trabalha, e se eu adicionar ela, eu vou estar mais perto, e eu posso abordar ela e perguntar se tem alguma vaga. Não, aí você já erra, aí você já tem que recalcular a rota, porque não é por aí. As conexões, elas precisam ser genuínas. E pode fazer o teste, quando você faz uma conexão genuína com alguém, e você faz outra só fazer por fazer, você vai entender e vai perceber o quão tudo muda, o quão gigante tudo aquilo se torna, né? Do sentido de quando eu tenho conexão genuína, as coisas fluem mais natural do que aquela conexão forçada, né? Que não faz bem para ninguém. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui, e fica para a gente refletir mesmo. Será que conheço o poder do LinkedIn? Será que hoje eu, enquanto profissional de RH, eu estou fazendo um recrutamento e seleção mais assertivo? Putz, mas o LinkedIn é o lugar onde todos os melhores talentos estão lá. Então é lá que eu tenho que fazer o meu recrutamento e seleção. Então é bacana que a gente tenha, que a gente reflita sobre isso e refletir enquanto a gente, profissional de RH, está promovendo o networking nos ambientes por onde a gente passa. E o LinkedIn é uma porta aberta para que a gente possa conhecer novas pessoas, fazer conexões genuínas, trocar ali desafios, bater um papo, tomar um café, e aí a conversa cai rendendo, né? Mas é um pouquinho de espelho trazer para vocês, que fica mesmo de reflexão sobre o papel do LinkedIn na gestão de carreira, nessas diferentes vertentes, tá bom? Então, agora, com base em tudo que a gente já discutiu até aqui sobre a adaptação do RH às novas tendências, aos desafios, a gente pôde localizar ali, nesse meio do nosso percurso, alguns dos segredos, digamos assim, que vão definir um profissional do futuro bem-sucedido. E eu trouxe para vocês algumas aqui. eh, Características que constituem esse profissional do futuro que se antecipa a problemas, que já tem uma solução pronta para resolver aquela determinada dor, aquele determinado problema, que está muito girando em torno ali da antecipação às coisas, né? Esse profissional que se antecipa, que se prepara. Então, eu queria começar aqui com flexibilidade e resiliência. Então, o profissional do futuro, ele precisa ser flexível, ele precisa se adaptar rapidamente às mudanças. É necessário. Isso não quer dizer que você vai, nesse meio tempo, é, de hoje para amanhã, você vai mudar completamente, vai se tornar um profissional. Isso é algo que tem que ser trabalhado aos poucos. Porém, é necessário que você tenha esse perfil de flexibilidade e resiliência. Porque a gente entende que o mundo e tudo muda muito rápido, a todo tempo, a todo instante. Então a gente precisa ser flexível para se adaptar nessas mudanças. E a resiliência aqui, porque ela vai permitir que você enfrente esses desafios, essas incertezas com confiança. Então, para isso, você vai buscar soluções criativas em vez de ficar ali sobrecarregado, né? Então, tudo isso para a gente falar da flexibilidade e resiliência. Quão é importante que a gente seja um profissional flexível e quão é importante que a gente tenha resiliência no dia a dia para enfrentar os nossos desafios e as incertezas com confiança. E aqui outro seu aprendizado contínuo está muito alinhado também com o que a gente já comentou lá atrás. A gente precisa ter essa busca constante por aprendizado e pelo desenvolvimento, tá? E isso eu acredito que vai ser crucial, já é e com certeza a tendência a ser daqui para frente ainda mais. Então, os profissionais que se mantêm atualizados com as últimas tendências tecnológicas, com as últimas tendências de mercado, com as últimas tendências de habilidades, com certeza esse profissional ele vai estar melhor posicionado para contribuir efetivamente numa roda de conversa, numa discussão, numa reunião estratégica ali com diretores e pessoas estratégicas, que ele vai contribuir efetivamente com tudo isso e vai se destacar, né? Então é importante que a gente tenha essa busca constante pelo aprendizado, porque ela abre portas. E, gente, o conhecimento, o aprendizado
Ninguém pode tirar da gente, é nosso. Então, valorizem muito tudo isso. Habilidades interpessoais fortes, habilidades de comunicar, colaboração, construção de relacionamentos, perdão, ela vai ser cada vez mais importante, tá? Então é bacana que aqui, quando a gente pensar nessa caixinha de habilidades interpessoais fortes, a gente pense muito naquele profissional que ele consegue trabalhar de forma efetiva mesmo, em equipes diversas, e que ele pode lidar com conflitos diversos, e que ele pode promover ali um ambiente inclusivo, né? Que faça todos se sentirem altamente valorizados. Então, quando eu tenho essa habilidade de comunicação, de colaboração, eu construo espaços e principalmente relacionamentos cada vez mais importantes, cada vez mais efetivos, onde todo mundo ali vai ser valorizado. Tá? Pensamento criativo e solução de problemas. Aqui eu coloquei para vocês, para que a gente possa ter a capacidade de pensar fora da caixa. Quantas vezes você não já teve a reflexão ou foi provocado a ter essa reflexão de vamos pensar fora da caixa sobre esse assunto? Né? Quantas vezes um problema cai na sua mão de paraquedas e você tem que falar, putz, eu tenho que pensar fora da caixinha. Então, é muito esse pensamento criativo. Inclusive, eu fiz um treinamento de criatividade e inovação para RHs um tempo atrás e foi muito bacana porque muita gente participou, inclusive, desse treinamento. Foram 3 dias também, foi um treinamento fechado para alguns alunos que inclusive foram da turma 4 do LinkedIn Stars. É, e foi um ano super bacana, porque a gente trabalhou muito a criatividade e inovação, mas ela dentro do RH. Como eu me torno um profissional de RH criativo e inovador? Então, um dos pilares essenciais para todo esse treinamento é a capacidade da gente pensar fora da caixa, da gente abordar ali desafios de uma maneira inovadora. Isso é essencial. A gente possa abordar tudo isso de uma maneira inovadora. Então, esses profissionais que podem encontrar soluções criativas para problemas que são complexos, né? Eles podem se adaptar rapidamente, né? E a gente vê isso na realidade. Quantos profissionais e outras empresas não pensaram fora da caixa, encontraram soluções criativas para um problema que você fala, meu, ninguém nunca passou por isso, o que é que eu vou, como eu vou fazer, como eu irei conduzir, e tudo isso eu garanto ali que eu tenha essa adaptabilidade até muito rápida para lidar com essas situações ali e ter uma vantagem competitiva diante dos outros, né, das outras organizações também. Então, aqui o pensamento criativo e a solução de problemas é muito importante no nosso dia a dia. E aí vem no próximo domínio de tecnologia, também conectado com o que a gente falou nos blocos anteriores, né? A compreensão, compreender as tecnologias emergentes, né? A capacidade que eu tenho de utilizar essa tecnologia, aonde eu muitas das vezes comando como ela deve funcionar, para buscar melhorar os processos, né? Para eu ter uma tomada de decisão estratégica. Não foi uma coisa que eu tirei do meu achismo, está aqui comprovado, a tecnologia comprova isso. Então, os profissionais com essa habilidade, com essa característica, com esse perfil, eles podem navegar efetivamente, sem nenhum receio, no mundo digital, porque eles vão estar lá na vanguarda de tudo aquilo, tá bom? Gestão de mudanças e liderança. Quis colocar aqui esses dois porque eles estão muito interconectados, e vocês vão entender o porquê. Quando eu tenho a habilidade de liderar equipes por meio das mudanças, eu vou ser um líder que me comunico de maneira eficaz e que eu inspiro as outras pessoas também a adotar essas novas direções. Então, isso é super importante a gente aliar gestão da mudança com a liderança para que a liderança tenha clareza desse papel, para que a liderança seja esse promotor, né? Então, aqui é muito importante porque os profissionais que estão ali alinhados com esse perfil, certamente eles vão criar ali, ter esse poder de criar um ambiente positivo, né? Muito positivo, inclusive porque ele vai ser esse promotor, digamos assim, em tempos de mudança. Então, isso é essencial.
empresas que mudam constantemente, e tem isso muito vivo na cultura, é importante que a gente tenha uma liderança muito preparada ali, com a questão de gestão de mudanças, para que aquilo seja cascateado ali para o time, tá bom? Eu coloquei aqui também, no próximo, deixa eu abrir para vocês. Achei super importante também trazer isso, porque foi algo que a gente comentou nas outras aulas, que é adaptabilidade ao trabalho remoto, né? A gente tinha uma realidade que não existe mais, agora a gente tem uma nova realidade. Como que a gente se adapta, né? E se a gente fizer um link com as outras, tudo vai se interconectar. Por isso que eu achei bacana trazer tudo aqui para vocês nessa maneira fragmentada, nas caixinhas, né? Então, adaptabilidade ao trabalho remoto. Então, com o trabalho remoto se tornando cada vez mais comum, a gente veio abordando até aqui. Quando eu sou capaz de gerenciar a minha própria produtividade, onde eu tenho esse controle de gerenciamento, eu vou conseguir manter a colaboração virtual, eu vou conseguir, que é a colaboração online, né? Eu vou conseguir equilibrar as demandas profissionais e pessoais também. Então, entende o quão importante eu ser adaptável e eu levar essa adaptabilidade para o meu trabalho remoto, por exemplo, né? Porque eu tenho um horário para começar, eu preciso ter um horário para terminar. E eu preciso respeitar essa jornada e eu preciso me respeitar também. Então, isso é importante. Empatia e inclusão. A gente precisa ser um profissional que tem empatia pelo outro, que entende as perspectivas, diversas dos colegas, dos clientes também, tá? Quem exerce o papel de PP, é importante que a gente entenda as perspectivas de visão do cliente, porque com tudo isso, a gente vai conseguir criar um ambiente mais inclusivo. A gente vai conseguir que, através dessas habilidades, a gente construa relacionamentos duradouros, né? E aí eu penso aqui na inclusão, mas na inclusão de olhar para o diverso e compreender, e demonstrar empatia, entender. Isso é importante. Eu crio relacionamentos duradouros. E isso é essencial por onde a gente passa. E há muito tempo. A gente precisa construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Troca genuína, não pode ser forçada, nunca, né? Pensamento estratégico. Diria que isso sinto muita falta em muitas organizações, esse olhar estratégico, esse pensamento estratégico de muitos profissionais, inclusive, né? Eu não preciso estar sentado numa cadeira estratégica para eu ter o mindset de um profissional estratégico. Eu não preciso sentar na cadeira de um BP estratégico para eu agir como um BP estratégico, para eu ter uma mentalidade de um BP estratégico ou de um RH estratégico. São exemplos, tá? Mas reflete aí sobre isso que eu te falei. Então, aqui, quando a gente fala de pensamento estratégico, é ter a capacidade de compreender as tendências da minha área, do meu setor, da minha função. É se antecipar as mudanças que eu venho falando desde o início com vocês. É tomar as decisões estratégicas, baseada ali em dados, em evidências, em coisas que eu posso falar. Isso aqui é concreto. É ser orientado a dados, a estratégia, respirar a estratégia no seu trabalho, tá? Isso vai te destacar com certeza como um profissional visionário. E domínio do LinkedIn gestão de carreira, né? A gente falou lá atrás, achei importante também trazer aqui para vocês, porque a gente precisa criar o nosso perfil no LinkedIn, a gente precisa estruturar o nosso perfil no LinkedIn, a gente precisa ter uma marca pessoal e pensar quem eu quero ser reconhecido quando eu tiro o crachá da minha empresa. É esse a pessoa que você é esse o profissional que você é. A gente não pode ficar preso em crachá. A gente precisa mostrar quem eu sou, qual o meu propósito, o que eu quero agregar para o mundo. E tudo isso você pode escrever super no seu perfil do LinkedIn, que isso vai estar super alinhado com a sua marca pessoal, seu propósito. Né? Assim como as empresas têm missão, visão e valores, isso aqui seria um pouquinho de tudo isso. E como empresa, como eu me posiciono, né? Eu domino o LinkedIn, como que tá a gestão da minha página, de meu posicionamento?
E aí o olhar também como você, pessoa, como que tá a gestão da minha carreira? Será que eu domino o LinkedIn suficientemente para que as pessoas, para que eu exista na plataforma, para que eu tenha um espaço na vitrine gigantesca que é o LinkedIn hoje em dia? Então fica a reflexão, porque estar no LinkedIn é uma vantagem competitiva quando a gente fala da construção de carreira e do posicionamento de marcas também, tá? Então, resumo de tudo isso que a gente falou até aqui. Os profissionais do futuro devem ser ágeis, adaptáveis, inovadores e orientados para colaboração. Colaborar com o outro. Esses profissionais, eles precisam, gente, investir continuamente no desenvolvimento pessoal e profissional. Não é só vou comprar uma formação XPTO hoje, eu vou fazer e tudo bem, eu já tenho uma formação, acabou. Daqui a 20 anos ela vai pensar em outra. É todos os dias. É um exercício diário. O que eu posso aprender de novo hoje? O que eu posso me desenvolver hoje? Então, é um pouco desse mindset. É um pouco desse pensamento. Por quê? Se eu me mantenho atualizado, eu estou pronto para abraçar as oportunidades e os desafios no mundo em constante mudança, ágil e repleto de desafios. Entende só o quão é importante, galera, que a gente mude o nosso mindset com tudo isso que a gente aprendeu e a gente comece a agir como um profissional do futuro? Porque, gente, o futuro, ele não é algo que eu tô falando para daqui a 10 anos. O futuro é hoje, é o agora. A gente precisa se preparar para isso. Esse profissional do futuro, ele já está acontecendo hoje. Como que eu posso estar alinhado com esse profissional, com esse perfil, com essas características? Eu queria te convidar aqui a uma reflexão final para a gente encerrar esse nosso aula de hoje. Quando a gente para refletir aí na adaptação do RH a essas novas tendências, aos desafios no mundo do trabalho, a gente é lembrado a todo instante, né, de que a única constante é a mudança. A única constante é a mudança. Então, esse ambiente profissional, ele vai evoluir num ritmo exponencial. Então, aqui, quando a gente pensa nesse ritmo exponencial, a gente tem que pensar nos impulsos pelos avanços tecnológicos que anda ali lado a lado, na expectativa dos colaboradores, nas transformações sociais. É importante que a gente entenda também a questão social que é trazida com todo esse contexto de mudança. Então, nesse cenário todo que a gente trouxe até aqui, os profissionais do futuro, para mim, na minha visão, eles vão ser aqueles profissionais que abraçam a mudança, que abraçam a oportunidade para crescer, para aprender, para inovar e, acima de tudo, tá? Aprender e reaprender a todo instante. A gente precisa ter esse mindset de aprender e reaprender a todo instante. Só que o segredo por esse sucesso todo, nesse ambiente tão dinâmico que a gente falou até aqui, está nessa busca pelo aprendizado contínuo. Então, aquele profissional que ele se mantém atualizado nas últimas tendências, nas últimas tecnologias, nas últimas práticas, certamente esse profissional, escreva o que eu estou lhe dizendo. Certamente esse profissional está preparado para liderar, está preparado para inovar, está preparado para enfrentar todos os desafios ali da cadeira dele com confiança, né, com resiliência. Isso é importante. Essa reflexão final, ela vai levar a gente a compreender que o profissional do futuro, ele não é apenas alguém que vai se adaptar às mudanças, né? Alguém que abraça, alguém que molda e utiliza aquilo como um trampolim, né? Sabe um trampolim que eu pego daqui, ele vai lá para o outro lado totalmente oposto. Isso ele molda, e ele utiliza aquilo como esse trampolim para pegar esse impulso para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional. Não tem uma diversidade que ela não possa ser ali uma solução de aperfeiçoamento, uma solução, uma oportunidade de melhoria. É tudo a ótica que a gente olha para as coisas que dita o que aquilo realmente é. Então, eu quero que vocês entendam que a jornada de adaptação, ela não vai ser um destino final. Chegou ali e acabou. Mas ela vai ser um caminho em constante evolução. Então, cada passo que eu dou em direção àquela mudança,
eu vou me aproximar de novas possibilidades, novas conquistas e ali também de um sucesso, de certa forma, dito, né? Então, aqui, para a gente se despedir com essa reflexão, que a gente leve com a gente, né? Eu quero deixar essa sementinha plantada aqui hoje. Que a gente leve com a gente o compromisso de abraçar a mudança, o compromisso de buscar o aprendizado constante, o compromisso de construir, co-construir, melhor palavra, de co-construir um futuro no qual a adaptação seja ali a nossa maior força. Que a gente possa ser protagonista das nossas próprias histórias de crescimento, capacitando ali a gente a enfrentar os desafios com confiança, a abraçar as oportunidades com entusiasmo. Então, essa era a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. E tem essa frase que eu gosto muito do Alvin, que é: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender.